presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve na Associação Comercial de São Paulo na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, para o primeiro seminário realizado pela agência DC News. O presidente da Associação Comercial, Roberto Matheus Ordini, abriu o evento, seguido do deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, e depois do editor-chefe da agência DC News, Edson Rossi. No evento Economia, Cenários e Tendências para 2025, Campos Neto explanou sobre a economia do Brasil e do mundo. Sobre o Brasil, afirmou que é preciso dar um choque positivo ao mercado em relação aos gastos públicos. A gente reconhece que o governo tem feito um esforço enorme, o ministro Haddad tem feito um esforço enorme. A gente precisa ter, vamos dizer assim, um anúncio que gere esse impacto positivo. Porque, no final das contas, não é o fiscal que afeta a política monetária diretamente, é a expectativa de que o fiscal vai gerar uma dívida equilibrada na frente. Então a gente precisa que essa expectativa se realize. O presidente do BC também disse que há um cenário desafiador globalmente, quando o assunto é inflação, e que há uma desancoragem vista não só por economistas da Faria Lima, mas que a percepção é geral. Não são os economistas da Faria Lima, né? Os agentes, vamos dizer assim, do mundo real também tiveram essa percepção de piora de inflação. A gente agora está fazendo uma pesquisa também que chama Firmos, que pede percepção, vamos dizer assim, de inflação para as empresas, não só para o mundo financeiro, mas também para o setor real. E é interessante que o setor real é sempre um pouquinho mais pessimista na inflação do que o mundo financeiro. Campos Neto também falou do crescimento do país, acima do que ele esperava, e que isso estaria atrelado ao impulso fiscal. Mas ele discorda. A atividade econômica é uma boa notícia para o Brasil. O Brasil cresceu bem mais do que o esperado. Eu vejo também muita gente falando que esse crescimento é por impulso fiscal. Eu discordo disso. Eu acho que tem um componente que é fiscal, mas tem um componente que foi o efeito das reformas cumulativas que nós fizemos nos últimos anos. Outro tema citado foi o mercado de trabalho, cuja taxa de desemprego está em 6,4% no Brasil, a segunda menor da série histórica iniciada em 2012, segundo o IBGE. Na opinião de Campos Neto, o índice não é só efeito da economia aquecida, mas de reformas como a trabalhista. Aqui eu acho que tem um efeito da reforma trabalhista que foi feito, tem um efeito também da parte de desburocratização, porque quando você consegue abrir e fechar a empresa mais rápido, você fomenta o emprego, isso já foi demonstrado em outros lugares também. Por isso que eu, apesar de não ser, vamos dizer assim, um tema muito específico do Banco Central, mas impacta a gente. Quanto à jornada 6x1, na visão dele, não é positiva. Eu tenho falado bastante contra esse projeto do 6 contra 1, do 6x1, porque eu acho que isso, no final das contas, vai contra a reforma que foi feita. Grande parte da melhoria do trabalho que a gente está comemorando hoje é exatamente porque a relação do trabalho ficou mais flexível. Países que têm relações de trabalho mais flexíveis tendem a ter desemprego mais baixo, né? Então eu acho que você voltar atrás nisso não vai ser bom para o empregado, e aqui não estou falando das empresas, estou falando dos empregados. Você vai aumentar o custo da mão de obra, você vai diminuir a produtividade e vai aumentar a parte informal, com certeza. Então a gente entende que nesse momento vale a pena se expressar, porque também tem um impacto no que a gente faz pensando para frente. Do lado externo, expectativa quanto ao governo Trump nos Estados Unidos. Até agora, segundo Campos Neto, esquerda e direita têm adotado uma política expansionista no fiscal. E há incertezas quanto à política de imigração e também à inflação americana. Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente vê que tanto a esquerda quanto a direita, infelizmente, têm adotado uma política expansiva no fiscal, né, há bastante tempo, né, a gente vê aqui através do tempo. A saída disso tudo seria se o mundo ficasse mais produtivo. Se a gente aumentasse a produtividade, a gente conseguiria sair disso. O mandato de Campos Neto termina no dia 31 de dezembro. Em 1º de janeiro, assume o cargo o economista Gabriel Galípolo.